Olá, uma ótima tarde para você. Começa agora mais um TV Jornal. E entre os assuntos de hoje, falamos com você que deixou de comprar os presentes do Natal. Chegou a hora de aproveitar as promoções para o final do ano. Em algumas lojas, os descontos chegam a 50%. Vai ser difícil mesmo resistir. Falamos também como foi o movimento nas rodovias durante o Natal. E uma boa notícia, o número de mortes nas estradas da região diminuiu mais de 50% em comparação ao ano passado. E o ano novo promete ser bem movimentado. A expectativa é de que 10 mil pessoas passem pela rodoviária de Votuporanga. E a orientação é não deixar para comprar passagens na última hora. Ter uma alimentação saudável é indispensável, só que nem sempre é possível pagar consultas com um nutricionista. Pensando nisso, a Unifev oferece sessões de graça para a população com os profissionais da área. E é o que vamos te mostrar hoje em mais uma reportagem sobre responsabilidade social. E na série Um Olhar pela Janela desta terça, mais um episódio sobre a cidade de Américo de Campos. Hoje vamos falar sobre as primeiras construções, entre elas a Igreja Matriz. Tem também os comentários esportivos. Isso e muito mais agora aqui no TV Jornal. Última semana de 2014, até que enfim, né? E você tem ideia do quanto de impostos já pagou durante o ano todo? O impostômetro, painel instalado no centro de São Paulo, alcançou ontem o valor recorde de 1 trilhão e 800 milhões de reais. Já imaginou? É muito dinheiro, né? Com o valor que foi arrecadado, seria possível adquirir mais de 66 milhões de carros ou 900 milhões de TVs LED. Segundo a Associação Comercial de São Paulo, esse valor representa o total de impostos pagos pelos brasileiros e destinados à União, aos estados e aos municípios. Só para se ter uma ideia, cada brasileiro pagou nada mais nada menos que cerca de 9 mil reais em tributos em 2014. E dos impostos falamos agora de liquidação. É difícil resistir às tentações desse período pós-Natal. E quem deixou de comprar presentes, agora é hora de aproveitar os preços baixos de alguns produtos. Várias lojas aqui de Votuporanga já estão com promoções para o final do ano. Dá só uma olhada. O movimento no comércio de Votuporanga continua. E agora por outro motivo, os descontos que as lojas oferecem. E tem muita gente aproveitando. Sempre a gente encontra preços melhores, né, essa semana entre Natal e Ano Novo. Normalmente os preços caem, né? Então a gente aproveita um pouco. Aproveita a liquidação, as promoções. E a gente vê o que está faltando, o que a gente vai conseguir comprar e compra. A loja, que passou por um ano difícil, pretende agora se recuperar pela liquidação e se preparar para a nova coleção. Os descontos por aqui chegam a 50%. Justamente para ver se o mercado aqueceria um pouco mais. Pelo fato de ter sido um ano fraco de vendas, nós resolvemos fazer a promoção, a liquidação, para aumentar as vendas, para melhorar. E foi bom, aumentou. Já nesta de utilidades domésticas, o que chama a atenção é a etiqueta vermelha. Os brinquedos sinalizados com ela são vendidos a preço de atacado. Uma oportunidade para quem ainda não presenteou. Nós temos dois preços aqui, o atacado e o varejo. Para você comprar no atacado, você tem que comprar acima de 30 peças. E você pegar essa etiqueta vermelha desse brinquedo, um brinquedo só que você pegar, você vai pagar ele no preço de atacado. Mesmo com a etiqueta vermelha, né, o brinquedo com a etiqueta vermelha, ou qualquer item da loja, na compra que você fizer, a gente divide em até 6 vezes sem juros. Neste supermercado, alguns produtos já estão em oferta nesta semana. Os espumantes e vinhos, por exemplo, vão ter uma baixa nos preços. Mais intensificada em produtos sazonais, panetones, champanhes, peru, chester, né, nessa linha. Mas esse ano, como já era uma expectativa de um ano de retração, a própria oferta da indústria foi menor, do supermercado efetuar suas compras também foi menor, contra a indústria e o consumidor também. Então, às vezes pode ser que esse ano a agressividade em ofertas não seja tão forte como anos anteriores, onde se acreditava num movimento muito maior e aconteceu também.
E para atrair ainda mais o cliente, as lojas facilitam o pagamento. A gente divide até em 5 vezes, deixa a pessoa levar sem a entrada quando ela não tem. Fazemos o possível para poder a pessoa levar e a gente ficar feliz com a venda. O difícil mesmo vai ser resistir a essas promoções. E para o ano novo, a expectativa também é de que as rodoviárias fiquem lotadas. Aqui em Votuporanga, por exemplo, o movimento é grande e a orientação é não deixar para comprar as passagens de última hora. Josiano Garofolo tem as informações. Olá a todos, como vocês podem ver, são dias de bastante movimento aqui na rodoviária de Votuporanga. Segundo a administração aqui do terminal rodoviário, até o final do período de festas, são esperadas aproximadamente 10 mil pessoas, que 10 mil pessoas passem aqui pelo terminal de embarque e desembarque da rodoviária de Votuporanga. Para gente saber um pouquinho mais, tá mais um ônibus chegando agora, dos detalhes, sobre como é que está toda essa movimentação, vamos falar com o Luciano Base, que é administrador aqui da rodoviária. Luciano, para receber um número tão grande de pessoas, como que a rodoviária de Votuporanga se preparou? A gente se preparou com um número maior de funcionários, Aumentamos o número de funcionários e esse ano está bem maior o movimento que do ano passado, bem maior mesmo. É o período do ano assim com mais número de pessoas aqui na rodoviária ou não? O período grande, bastante movimento é no carnaval, mas esse final de ano está superando até o carnaval, bastante movimento mesmo. Tem alguma recomendação a passar para as pessoas que vão frequentar aqui a rodoviária? Não, é só tomar cuidado mesmo com crianças, crianças pequenas devido ao movimento que está grande e com as malas, tomar bastante cuidado, que o movimento está bem grande. Rodoviária a gente sabe que é o cartão de visita, o cartão de entrada de Votuporanga para muitas pessoas. Tem que estar sempre organizada, também vocês se preocupam com isso? Não, sim. Como eu disse, aumentamos o número de funcionários, tanto na limpeza como em todos, para indicar as pessoas que tiverem alguma dúvida, informação que precisar, a gente está sempre alerta para... Tem algum telefone de contato que a pessoa pode ligar, pegar alguma informação antes? O telefone aqui do terminal rodoviário é o 3422-4609. Tá ok, obrigado pela entrevista. E para quem pensa em viajar ainda, é bom se apressar, viu? Viagens principalmente para São Paulo, que são as mais procuradas, estão praticamente com vagas esgotadas, Poucas vagas. Tem uma ideia, já foram colocados até 3 ônibus extra para a próxima sexta-feira, dia 2. Com isso, 8 ônibus vão sair na sexta-feira, dia 2, para São Paulo e já estão todos lotados. Mas quem quiser ainda pode tentar entrar em contato aqui na rodoviária para ver se tem uma vaga de encaixe, então, para fazer uma boa viagem aí para o destino preferido aí no final de ano. Josiano Garofolo para o TV O Jornal. E por falar em viagens, depois do Natal também é hora de fazermos um balanço do movimento nas rodovias. Muita gente pegou a estrada para visitar a família, ir para a praia. E a boa notícia é que o número de acidentes e mortes diminuiu em comparação ao ano passado. E o movimento aqui na rodovia Euclides da Cunha é bastante intenso. A Polícia Rodoviária divulgou um balanço parcial da Operação Férias, que diz respeito a como foi o trânsito nas estradas paulistas no período do Natal. Teve uma redução de 52% no total de mortes e 33% de acidentes com vítimas nas estradas paulistas, além de redução de 29% no total de acidentes. Foram 900 em 2014 contra 1.272 em 2013. Foram fiscalizados 27.373 veículos, resultando em 74 pessoas presas, 12 condenados recapturados e apreensão de 7 armas de fogo e 34 quilos de entorpecentes, crack, cocaína, maconha, entre outros. No Natal, foram 1.214 condutores autuados dirigindo sob a influência do álcool pelo Comando do Policiamento Rodoviário. Além de apresentar esses números, a Polícia Rodoviária também dá algumas recomendações para que o motorista viaje em segurança, aquelas velhas dicas como respeitar a sinalização, os cuidados com o limite de velocidade, o uso de cadeirinhas para as crianças, o transporte das crianças e, é claro, o álcool e a direção. Então, se ingerir bebida alcoólica, que você não dirige então enquanto tiver ingerido bebida alcoólica. São essas as recomendações para que todo mundo tenha uma boa viagem e esse período de festa não seja estragado por algum acidente. Josiano Garofolo para o TV O Jornal.
E para o ano novo, a expectativa da Polícia Rodoviária é de que esses números sejam ainda melhores. Para isso, reforçando, se vai pegar a estrada para a virada do ano, fique atento aos melhores horários para viajar. Dirija com segurança, respeitando a sinalização e a velocidade permitida, use o cinto de segurança e não se esqueça que álcool e direção não combinam. E tenha uma ótima viagem. Um homem foi preso por cárcere privado ontem à tarde em Mirassol. De acordo com a polícia, uma mulher estava há 30 dias na casa do suspeito, sem poder sair do imóvel. O crime foi descoberto porque o homem já era investigado por tráfico de drogas. Em depoimento, a vítima afirmou que o homem realmente a mantinha presa em casa. Na residência, também foram encontrados 5 quilos de crack e de cocaína. O suspeito foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Rio Preto e vai responder pelo cárcere privado e tráfico de drogas. E ontem à tarde, em Araçatuba, um adolescente de 17 anos ficou ferido com cerol de pipa. De acordo com o menino, ele estava soltando a pipa com cerol quando tentou realizar uma manobra e acabou sendo atingido pela linha. Ele foi socorrido, levado para o pronto-socorro, medicado e liberado. A Câmara de Araçatuba aprovou ontem o aumento de número de vereadores para o próximo mandato. A votação foi realizada durante uma sessão extraordinária e o aumento foi de 12 para 15 cadeiras. A discussão do projeto foi aprovada por 8 votos a favor e 3 contra. Nas últimas semanas tem chovido, mas o índice de chuvas não foi o suficiente para mudar a situação dos reservatórios da região noroeste paulista. Para se ter uma ideia, o sistema de Ilha Solteira e Três Irmãos continuam com 0% da capacidade. E no próximo bloco tem mais uma reportagem especial sobre os projetos de responsabilidade social desenvolvidos pela Unifev. E hoje vamos conhecer as ações da nutrição. Sessões são oferecidas de graça para a população. Continuamos também falando da série Um Olhar pela Janela, o último episódio sobre a história de Américo de Campos. E você que está procurando trabalho, temos as ofertas de emprego para Votuporanga e região. E também os comentários esportivos no Unisport. Voltamos já, não saia daí. E faltando pouco tempo para tomar posse do segundo mandato, a presidente Dilma Rousseff anunciou ontem os 7 novos ministros que vão atuar a partir do ano que vem. Por enquanto, 24 nomes estão definidos. Alexandre Tombini entra como ministro do Banco Central. Aldo Rebelo assume o Ministério da Ciência e Tecnologia. Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, entra como ministro das Cidades. E o setor de comunicação fica por conta de Ricardo Berzoini. Jacques Wagner, no Ministério da Defesa, e na Educação, Cid Gomes. O ministro de Minas e Energia passa a ser Eduardo Braga. E daqui da nossa região entra Edinho Araújo como ministro dos Portos. Alguns ministérios importantes, como o da Casa Civil de Justiça e da Saúde, ainda não foram definidos. E por falar nisso, o governador Geraldo Alckmin oficializou o convite para que o deputado federal João Dado faça parte do seu secretariado a partir de janeiro. Dado que não foi reeleito nas eleições de outubro, deixa a Câmara Federal depois de amanhã e assume a Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho. Em reunião com dirigentes de partidos políticos que apoiaram a reeleição de Alckmin, ficou decidido que João Dado e Arnaldo Jardim fariam parte da nova equipe do governo de São Paulo. Vamos ver como fica o tempo para Votuporanga hoje. O tempo para esta terça-feira é de sol com muitas nuvens e pode chover a qualquer momento. Os termômetros registram mínima de 23 e máxima de 36 graus. Votuporanga registra agora 34 graus. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Em São José do Rio Preto, as vagas são para montador de elevador, motorista entregador e pedreiro. Os interessados devem procurar o PAT, o posto de atendimento ao trabalhador, que fica na Rua Boa Vista, número 666. Em Araçatuba, as vagas são de repositor de mercadorias, servente de pedreiro e pedreiro. O PAT fica na Rua Almirante Barroso, número 47. Já em Catanduva, as vagas são para cozinheiro doméstico, cozinheiro em geral e mecânico de ônibus. O PAT fica na Avenida Comendador Antônio, número 537.
E durante essa semana você vai conhecer os projetos de responsabilidade social desenvolvidos pela Unifev. Hoje vamos falar da nutrição. A alimentação saudável faz toda a diferença, só que dietas malucas podem atrapalhar muitas vezes. E pagar por uma consulta com um nutricionista, por exemplo, nem sempre é possível. Pensando nisso, a Unifev oferece de graça sessões com um profissional da área. E é o que vamos conferir na reportagem de hoje. Corpo bonito, mente saudável. Essas são buscas constantes do brasileiro. Mas para conseguir um corpo malhado e disposição para estudar, é preciso se alimentar muito bem e com qualidade. E é aí que entra o nutricionista. Orientações que você consegue em uma simples consulta com esse profissional. E na Unifev, o atendimento é oferecido de graça. Em média, cerca de 150 atendimentos são realizados por mês aqui na Clínica de Nutrição da Unifev. São nestas salas, por exemplo, que as informações são passadas para cada paciente. O paciente ou ele vem com uma guia de encaminhamento do posto de saúde que ele foi consultado, ou de casa mesmo. Ele quer perder peso, ele quer manter peso, melhorar a alimentação, então ele pode vir de casa também. Se fosse para pagar, cada consulta custaria em média R$ 160 para a dona Maria de Lourdes. Dinheiro que faria falta para ela, que precisa comprar os remédios para o tratamento do coração. A boa notícia é que para eliminar os 10 quilos que quer, não vai precisar pagar nada pelo acompanhamento. Com as orientações em mãos, a dona de casa quer voltar para cá daqui a alguns dias com 67 quilos, magrinha. Agora só seguir a dieta, para ver se perco alguns quilos, porque tá difícil, hein? Agora o retorno é só daqui 15 dias, quando Dona Maria já deve apresentar alguns quilos a menos. Mas para chegar ao atendimento, ela precisou passar pela triagem. É o primeiro atendimento realizado aqui na clínica. A gente vai ver peso, altura, resultado de último exame de sangue, quais as doenças, as medicações que a pessoa toma. Mediante essas informações, aí ela vai para uma fila de espera de atendimento. Então, aí vai ser agendada a consulta conforme a maior necessidade. Ou seja, assim, o paciente que tem problema de saúde, os pacientes obesos, as gestantes, as crianças. Então, esses acabam, assim, sendo atendidos antes. Quem também já está sendo acompanhada é Marina. Ela que lutou contra um câncer, mora em Santo André e, por meio de uma amiga, descobriu o atendimento gratuito em Votuporanga. Agora está fazendo tudo certinho. Atendida pela estagiária Marielle, a dona de casa quer ganhar alguns quilinhos, mas ganhar com qualidade. Ela que ficou sem comer por muitos dias, perdeu 11 quilos. Hoje, com 42, quer chegar nos 53. E não é só peso que a Marina vai ganhar, não. No atendimento, ela também encontrou foi carinho. O que a senhora já sentiu que melhorou para a senhora? Meus quilinhos que eu estou recuperando. O amor que faz parte, sabe? O amor, para mim, eu acho que não existe remédio melhor do que o amor com o ser humano. E eu encontrei aqui com ela. Hoje é a terceira vez que eu estou aqui, mas eu sinto muito amor, muito afeto, muito carinho dela, das meninas. Então, para mim, é o melhor remédio que eu estou me recuperando é a segurança que ela está passando para mim. Carinho que está sendo passado pela Marielle. A estudante de nutrição está no último período do curso. Foi ela quem elaborou todo o caminho que a Marina vai ter que seguir a partir de agora. Não só elaborou, como também explicou tudo para a paciente. Atendimento que recebe a supervisão da instituição e que para ela é uma experiência e tanto. A gente aprende muito escrevendo, na teórica, mas na prática a gente tem muito contato com o paciente, com patologia diferente, então eu acho que é uma experiência que todo mundo devia aproveitar bastante. E o curso de bacharelado de Educação Física da Unifev foi um dos destaques da revista Exame, sobre as melhores graduações do país na área. A lista é baseada de acordo com os resultados atingidos no CPC, que é o conceito preliminar de cursos, e no ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de 2013. A graduação ocupa a 5ª posição em nível nacional, ao lado de outros cursos oferecidos pelo Centro Universitário de Votuporanga, que também foram destaques nas avaliações
organizadas pelo Ministério da Educação. Parabéns aí aos professores, alunos e colaboradores por mais essa conquista. E chegou a hora da série Um Olhar pela Janela, um trabalho desenvolvido pelos alunos de arquitetura da Unifev. E hoje continuamos falando sobre Américo de Campos. Vamos mostrar um dos pontos históricos da cidade, a Igreja Matriz. Na loja Jabur, a gente comprava, antigamente era uma loja que tinha de tudo, tecidos, parte de bijuterias, parte de miudezas, rendas. E hoje a loja é só uma mercearia, mas que ainda existe muita gente que compra aqui. Com a sua morte, então, a loja se fechou, mas a gente lembra muito bem de antigamente como era. Américo de Campos era conhecida como Vila dos Botelhos e São João das Águas Paradas. Na década de 20 surgiram os fundadores da cidade, que eles eram de origem árabe, mineira e alemã. Só que Américo de Campos já tinha os povoadores, só que eles não ficavam em regiões centralizadas aqui. Por isso, eles foram de importância, mas quem teve a maior importância foi os fundadores na cidade, pois eles participavam de momentos históricos de construção e o levantamento do cruzeiro, que foi um grande patrimônio na cidade. Américo de Campos foi um político que auxiliou na emancipação da cidade. Américo era um grande sítio que tinha como proprietário João Botelho Vasconcelos, por isso que tinha o nome de Vila dos Botelhos. Ele deu uma parte do sítio e aí foi onde surgiu a cidade. Nossos bairros rurais tinham nomes singelos ligados à natureza, como Córrego do Veado, Cabeceira das Águas Paradas, Córrego da Piedade, Alto Alegre. Antigamente esse espaço que nós estamos aqui, a praça, era um campo aberto, campo de futebol. Posteriormente que foi fundada a Praça da Matriz, a Igreja da Matriz, que é um marco da história de Américo de Campos. Com o passar dos anos, a fachada da igreja foi sendo modificada. É uma fachada simples, foi aprimorando com o passar do tempo. Eu acredito que esse trabalho seja importante para que futuras gerações tenham conhecimento da história, da memória da cidade e que isso não se perca com o passar do tempo, que essa história permaneça no coração e na mente das pessoas. No programa Um Olhar pela Janela, visitamos hoje Américo de Campos para mostrar a todos os telespectadores e principalmente aos nossos alunos da arquitetura que todas as cidades da região do Noroeste Paulista, elas surgiram em decorrência da expansão da lavoura cafeeira e Américo de Campos também. E é interessante observarmos que Américo de Campos foi fundada primeiro do que Votuporanga. Américo de Campos foi fundada em 1919, mas ela é uma cidade que arquitetonicamente ela preserva nas fachadas dos prédios, principalmente das construções da Rua São João, todas as características do estilo arquitetônico conhecido como estilo colonial. E também para mostrar que cada uma das paredes, as pedras do calçamento, as pedras da praça, elas preservam a memória de uma comunidade que veio para a região no momento em que a região estava no auge da produção cafeeira. Aqui criaram os seus filhos, muitos deles empreenderam a expansão da fronteira e foram para Mato Grosso, Goiás, e muitos médicos, dentistas, advogados, juristas saíram daqui da terra de Américo de Campos. E também gostaria de frisar que os nossos alunos que fazem arquitetura, que são daqui de Américo de Campos, eles desenvolveram uma percepção diferenciada em relação à sua cidade a partir do momento que eles foram
para o curso de arquitetura. Eles se tornaram mais sensíveis e eles desenvolveram a percepção ambiental e eles têm um outro olhar para com a cidade. Muito interessante, né? E amanhã tem muito mais. Vamos mostrar algumas curiosidades da nascente do Córrego do Marinheirinho, um lugar que muita gente não conhece aqui em Votuporanga. E é o que você vai ver em mais um episódio da série Um Olhar pela Janela. E uma última informação, um telespectador entrou em contato com a gente para divulgar sobre um cachorro desaparecido aqui em Votuporanga. Ele é branco, do pelo liso, da raça Shih Tzu com Maltês e atende pelo nome de Dedeco. Ele sumiu ontem por volta das 5h30 da tarde na rua Roraima, número 3729, esquina com a rua Iguaçu, no bairro Jardim Marim. Quem tiver informações, entre em contato pelo telefone 3421-6158 ou 99621-1931, falar com Augusto. E agora vamos falar de esporte. E hoje nosso destaque é o CAV. Josiano, muito boa tarde. Quais os destaques dessa terça-feira? Conta pra gente. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde a todo mundo que acompanha o TV O Jornal, primeira edição. Votuporanguense, essa semana já tem novidade sim. O time se reapresenta na sexta-feira, dia 2, às 4 horas da tarde, no Estádio Municipal Plínio Marim. Retoma as atividades de pré-temporada, né? Os jogadores, neste momento, eles estão de folga, estão curtindo um pouco a família, né? Esse final de ano, essas festas de final de ano. E agora, na sexta-feira, já retoma o trabalho de preparação. Após essa volta do time na sexta-feira, vai ser um período bem intenso, Beatriz, de treinamentos para buscar o melhor entrosamento, o melhor condicionamento físico do time para a estreia na Série A3, que acontece no dia 31 de janeiro, fora de casa, contra o Tupã. Então, por enquanto, nenhuma notícia. O pessoal da Votuporanguense não está nem aí, está todo mundo viajando. Mas, torcedor, se quiser até acompanhar a representação, sexta-feira, dia 2, 4 horas da tarde, no Estádio Plínio Marim. Todo mundo fica na expectativa para o Votuporanguense, né? Votuporanguense também, vamos falar também dos times maiores, né? Quais as novidades? Exatamente, a gente continua aqui diariamente fazendo aquele boletim, né, atualizando o torcedor de como é que está a movimentação de contratações, né, dos grandes times do futebol paulista. Hoje a gente vai começar falando do Corinthians. O Corinthians já tem um novo reforço, que é o Jonas, 23 anos, que veio do Sampaio Corrêa. Fez uma boa Série B pelo Sampaio Corrêa e é o mais novo contratado do Corinthians. Além do Jonas, né, já está bastante divulgado já o retorno daquele grande jogador ídolo do Corinthians, o volante Christian, né? O volante Christian deve assinar o contrato agora no início do ano também. Além disso, o atacante Steven Mendonça, olha só, que estava no... Esse aqui eu vou precisar olhar bem a colinha aqui, ó. Chennai, da Índia, já está acertado também com o Corinthians. E o Dudu, que está no Dínamo de Kiev da Ucrânia, destaque do Grêmio no Brasileirão, também está acertando. E o lateral direito, Edilson, ex-Botafogo, está apalavrado. No Palmeiras, por enquanto, sem muitas novidades, além daquelas que a gente já anunciou por aqui. O Santos, como eu disse ontem, negociou aquele grande mico, né, desse ano, que a gente pode dizer assim, que é o Leandro Damião, que veio peso de ouro, assim, foi contratado a peso de ouro e que não virou nada. Foi negociado mesmo com o Cruzeiro. Está acertando a contratação do meia Chiquinho, né, que não renovou com o Fluminense e deve ser o primeiro reforço a ser anunciado pelo Santos. E já o São Paulo, para a gente fechar ali os clubes grandes de São Paulo também está igual ao Palmeiras, sem muitas novidades nessa terça-feira. Beatriz. Certo, o período agora mesmo é de contratações, né? Contratações e especulações. Obrigada, Josiano, pelas informações. Eu espero você amanhã aqui novamente no Unisport. Tá ok. E o TV O Jornal de hoje fica por aqui. Voltamos com mais notícias de Votuporanga e região, hoje às 6:45 da noite. Lembrando que você pode nos ajudar enviando sugestões de reportagens pelo e-mail jornalismo@tvunifev.com.br ou então ligue pra gente, 3405-9978. Uma ótima tarde para você e até mais.